bom dia, seja todo mundo bem-vindo. Como tu vai, Vanessa? Tudo bom? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Boa tarde, Inácio Corrales. Hoje, seja todo mundo muito bem-vindo ao nosso programa Investidor 12 e 12, onde todos os dias falamos sobre como investir em apartamentos e fazer com que eles se paguem sozinhos. E eu sou a Vanessa, estou aqui junto com o Inácio. O nosso tema de hoje é: será que uma pessoa que não é rica pode investir em apartamentos e fazer com que eles se paguem sozinhos? Como é isso, Vanessa? Como que é isso, Inácio? Eu cresci ouvindo que quem investe é quem tem muito dinheiro, quem investe é quem tem grana. E aí eu cresci com essa crença limitante, impregnada na minha cabeça, e que fala para mim todos os dias que eu não sou capaz, que eu não posso. Isso daí é sonhar alto demais, sabe? Querer voar com as águias, querer investir. Não, isso não é para você, não, porque você é muito pobre, sabe? Então, vamos desmistificar esse negócio aqui hoje, porque estamos aqui para falar e para provar que isso é falso, que isso é mentira, que você pode sim investir sem ser rico ou rica. Ou seja, você precisa ter muito dinheiro para investir em apartamentos e fazer com que essa belezinha se pague sozinha. Estou errado, Inácio? Me corrija se eu estiver errado. Bem pelo contrário, está muito bem certa. De fato, nós somos uma comunidade de microinvestidores, não grandes investidores. Aqui a gente ajuda pessoas comuns, trabalhadores, pessoas que trabalham dia a dia para conquistar seus sonhos. Bom, de certa forma, isso deixa você uma pessoa pouco comum. No fato que você esteja por aqui, deixa vocês como pessoas únicas, especiais. Lembrando que hoje pela noite vamos ter um lançamento de uma oportunidade de investimento. Na real, é uma reapertura de um investimento que a gente lançou semana antes passada e a gente fez uma pesquisa se o pessoal queria uma reapertura e acabamos pesquisando que 100% das pessoas encuestadas falaram que sim, né? Queriam que a gente reaperturara. E por quê? É porque eram muito poucas unidades, eram 5 unidades, então a gente meio que abriu o carrinho e as 5 unidades foram embora. A gente trabalhou junto com a incorporadora, junto com a diretoria lá no Chile, comigo, com a Vanessa, trabalhamos tudo junto e liberamos algumas unidades extras. O que eu já te falo, quando falo algumas, é algumas mesmo. Não é que tipo assim, 10 unidades, 20 unidades, nada disso. Ainda é leve. Por quê? Porque os bônus, benefícios e garantias são muito, muito, muito fortes, além do normal. Isso traz custos que a gente está disposto a pagar. Só que por poucas unidades. Então, se você é esperto e quer se aproveitar dessas oportunidades, não pode deixar de participar do lançamento oficial, do lançamento relâmpago, que teremos hoje às 19 horas, junto a Vanessa, ao vivo. Então, era isso. Inclusive, eu vou deixar depois deixar aqui o link para vocês ativarem o lembrete desse nosso encontro hoje às 19 horas, da reabertura dessa oportunidade. Tem desconto para quem tem grana, Vanessa? Tem. Se você tem grana para investir, você tem condições especiais também. E quem não tem, também consegue, a gente dá um jeitinho, sabe por quê? Porque nós conseguimos negociar por volume. Bem-vindo à nossa comunidade dos romanos, onde vamos para a guerra, estamos levantando um exército para lutar, sabe, contra, a favor, aliás, nem é contra, a favor da nossa liberdade financeira. Então, seja muito bem-vindo. Eu vou pegar aqui o link, vou deixar aqui nos comentários, para você não esquecer de ativar o lembrete, tá bom? Aqui, nos comentários, esse é o link da aula de hoje às 19 horas, onde a gente vai reabrir aqui algumas unidades com preços, com condições especiais. Vamos lá, então. Olha que interessante. Nós, então, vamos falar hoje do tema, que é, será que pessoas que não são ricas, elas conseguem investir em apartamentos? Como que é esse negócio, tá? E por que esse tema ele é importante? Antes da gente começar para valer.
Porque não saber isso vai fazer com que você desista, o pior, né? Vai fazer com que você nem comece a tentar. Isso aqui nada mais é do que uma ideia que plantaram na tua cabeça, que pode ter vindo do lado de trás, sabe? Às vezes, eu não sei Meu vocês, avô. mas meu avô, meu bisavô, meu tataravô, sabe aquela história do peixe? Tem uma história do peixe que diz assim: a minha mãe, querido, meu marido perguntou para mim, nossa, por que você corta o rabo do peixe? A história é essa. Ah, porque a minha mãe cortava o rabo do peixe antes de fazer. Vamos perguntar para ela por que ela cortava o rabo do peixe? Ah, vamos. Mãe, por que você cortava o rabo do peixe para fazer esse peixe aqui? Porque minha mãe cortava o rabo do peixe também. Ah, então quer dizer que a vovó cortava o rabo do peixe? Cortava. Vamos perguntar para ela por que a vovó cortava o rabo do peixe? Aí, vovó estava viva, vamos lá, vovó, por que você corta o rabo do peixe antes de fazer o peixe laçado? Ah, eu cortava porque a minha panela era pequena. Às vezes a gente está repetindo, simplesmente porque a panela é pequena. E às vezes a gente está repetindo um padrão, a gente ouve uma verdade ou escuta algo, acredita naquilo, não questiona, só repete, só repete, só repete. Então, se alguma vez falaram para você que só pessoas muito, muito ricas podem investir, e hoje você acredita piamente nisso, comece a repensar esse conceito, porque isso está impedindo você de seguir adiante. E sim, nós vamos dar conteúdo prático, técnico aqui para você superar isso. Temos que ter as duas coisas. Laica, a gente não manda, não pode tirar o pé daqui nem dali. A gente tem que saber a técnica, mas a gente não pode perder de vista que eu tenho emoções e crenças que vão fazer com que eu não consiga colocar a técnica na prática. Porque às vezes eu acho que não mereço. Porque às vezes eu acho que rico não entra no reino de Deus. Tem isso, viu? Eu não sei você, mas eu cresci ouvindo uma historinha parecida com isso daí. Que é mais fácil rico. Peraí. Eu ouvi aqui a minha luz. Enquanto se liga a luz aí, vou contar para o povo. Aí. Eu cresci ouvindo uma história de que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E consciência. Nossa Senhora. Foi. Exatamente desse jeito. Nossa. E por mais que conscientemente isso talvez hoje pareça que não tem nada a ver com o fato de eu não estar investindo hoje, por exemplo, se você começar a analisar, tem tudo a ver. Se você... Porque isso daí determina uma coisinha ruim que talvez você possa estar sentindo toda vez que você tem que tomar uma decisão que envolve dinheiro. E se você não está presente para isso, você fica repetindo história, repetindo história, repetindo história. Inácio, deixa eu perguntar um negócio para você. Você conhece alguém que ficou repetindo história, seja ela qual for, histórias? Fica repetindo história. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que teve filho com 14 anos. Depois, a filha teve filho com 14 anos também. E a neta teve filho com 14 anos. E agora a bisneta, estou só esperando se vai ter... Enfim. Aí eu fico pensando, é uma coisa inconsciente que eu fico repetindo. Por quê? Não sei. Mas a partir do momento que eu começo a olhar para isso, eu saio do piloto automático e eu tenho condições de escolher a vida que eu quero viver. E não ser apenas uma repetição inconsciente do que foi meu pai, do que foi minha avó, meu avô, meu tataravô, bisavô. Opa, a gente tem, nós brasileiros temos uma herança de quem veio da Itália, de Portugal, uma mão na frente, outra atrás. Será que é essa forma essa herança que vem passando, uma forma de pensar que vem geneticamente passando de geração em geração, não faz com que eu não tenha condições, faça com que eu acredite que eu não posso. Então, estar presente para isso é um ponto não tão prático, mas que faz com que a prática que nós vamos entregar daqui a pouquinho funcione. Então, comece a se perguntar, perceba, o que eu estou sentindo quando eu falo de dinheiro? Quando eu falo de investimento imobiliário, que eu tenho que tomar uma ação, ou que eu tenho que
que ir um pouquinho mais a fundo, talvez me dedicar um pouquinho. O que eu sinto? Isso define pessoas que conseguem colocar. O que a gente vai trazer prático nessa aula aqui, que é uma coisa mais prática, vão definir as pessoas que vão colocar essa parada em prática e pessoas que não vão conseguir colocar. Isso que a gente vai ensinar para você aqui hoje, sobre por que é que você, mesmo sem ter tanto dinheiro quanto você acredita que você tem que ter, você consegue investir, tá? Então, era essa a introdução que eu tinha preparado e agora a gente precisa ir para parada mais técnica. Como é que Tá é bom. possível essa parada aí, Inácio? Fala um pouquinho para a Sim. gente. Vamos tentar resolver desafio por desafio, tá? Uma pessoa trabalhadora que está interessada, está pensando apenas na ideia de quizás talvez investir em apartamentos, o primeiro desafio, obstáculo, barreira que vai encontrar quando tenta investir é nos orçamentos, quando fala com o corretor, quando preenche os dados e te ligam para te vender alguma coisa, é que vai te pedir a entrada. A entrada do apartamento. Estamos falando de 20% a 30% do valor do apartamento, você tem que ter de entrada. E aí que está a primeira questão. Você não precisa ter hoje. Você tem que conquistar, beleza, mas não precisa ter hoje. Você pode pagar a entrada parcelada, sim. Do mesmo jeito que você paga o colégio dos seus filhos parcelado, você, para educar seus filhos, não precisa ter o valor anual do colégio. Você paga o colégio de forma parcelada. O investimento imobiliário é muito parecido. Você não precisa pagar a entrada à vista, excetuando seja uma incorporação ou um investimento imobiliário, um projeto imobiliário que está de pronta entrega, está de entrega imediata. Se já está pronto, está construído, claro. Aí você precisa sim da entrada à vista. Inclusive, tem incorporadoras que, inclusive com apartamentos de entrega imediata, oferecem parcelamento da entrada. Já vi uma incorporadora que oferecia até 100 parcelas para o pagamento da entrada do apartamento. Então, a primeira questão é que se você não tem poupança, não tem nada guardado na sua conta corrente, na sua conta poupança, nos seus depósitos a plazos, nas suas ferramentas, onde que você guarda seu dinheiro, tem gente que guarda na caixa de segurança, quero que você saiba que não precisa ter poupança para começar a investir. Você pode utilizar o período de obra de um investimento para pagar a entrada em parcelas. Quanto mais parcelas, mais barata fica a parcela. Quanto mais tempo para a entrada, mais parcelas tem. Portanto, quanto antes você pega um projeto, quanto mais antecipadamente você pega um projeto, mais fácil fica pagar essa parcela. Só que tem uma dificuldade. Quando você visita lançamentos, quando você visita decorados, você já perdeu no mínimo 6 meses, talvez um ano de parcelas. São 12 parcelas, são muitas parcelas. Por quê? Porque o projeto já tem um prazo de avanço, tem etapas prévias que você pode se aproveitar. Quer dizer que se você pegou um projeto em obra, é ruim? Não foi, falei. Falei que tem menos parcelas. Que vai ter que fazer reforços mais grandes. Vai ter que dar, talvez, um sinal no ato da assinatura do contrato mais alta. Ai, não, mas eu não tenho nada para pagar de ato, nada de sinal, não tenho nada, zero, tu não está entendendo, Inácio, eu sou pobre. Tá bom. Se poupança é o seu problema para pagar a entrada, a gente já conseguiu negociar com a incorporadora, se de fato o lançamento relâmpago de hoje, para a noite. Se essa é a sua dificuldade, queria que você saiba que, no mínimo pelos primeiros 6 meses, você não vai precisar pagar sinal. Vamos incentivar você para que pague reforços mais seguidos, para você potencializar. Vamos exigir de você, ou você se vai auto-exigir, pagar um pouquinho mais alto a cada vez. Claro, se tu tem uma entrada para passar, você vai ganhar outro tipo de descontos. Vai ficar mais fácil pagar as parcelas depois. E outra, tem muita gente, Vanessa, que tem um pouquinho de poupança. Por exemplo, vamos supor que o apartamento fosse de 300 mil reais. Que mais ou menos esse é o valor do lançamento de hoje pela noite. Estamos falando de
Apartamentos que estão na faixa dos 270 a 300 mil reais aproximadamente, um pouquinho menos. Esse é o preço do lançamento relâmpago de hoje. E as parcelas sugeridas ficam em torno aos 1.500, preferentemente 2.000 reais por mês. Tal que os reforços fiquem mais baratos, mas se você não tiver para pagar hoje o valor, não precisa. E o 10% de 300 mil é 30 mil reais. Se uma incorporadora pedisse para você pagar 10 mil reais à vista no ato da assinatura do contrato, como sinal, você estaria por fora, se não tem 30 mil reais. Não conseguiria investir. Não conseguiria investir. E eu estou te falando que você não precisa ter 30 mil. Só que talvez você tenha 10 mil ou 15 mil. E se você conseguisse pagar 10% a partir de, sei lá, 10 mil reais, o que estou tentando falar aqui, tentando explicar num portunhol, e peço desculpas por isso, é que tem gente que não investe, tem poupança, mas não tem toda a poupança que ele acredita que precisa. Mas tem. Sei lá, tem 10 mil, 15 mil, 20 mil, e acredita que não pode porque precisa pagar 20% da entrada, que seria 60 mil reais nesse caso. Tem gente que tem 30 mil para pagar 10% da entrada e não investe porque acredita que precisa 60 mil. Não é sempre o que eu estou dando aqui, né? Quero que você saiba que se você tem um pouquinho de poupança, pode dar esse valor de entrada no ato e você vai ganhar descontinhos por causa disso. Ah, mas eu tenho para dar mais? Porque tem gente que não tem dinheiro, mas tem gente que tem dinheiro, sim. Quem tiver dinheiro vai ganhar descontinhos. Só que detalhe, os descontos são aplicados no valor do apartamento, não sobre seu valor. Nesse caso que a gente vai lançar hoje. Portanto, são descontos bem interessantes. Quando eu te falo, vamos aplicar um desconto de, sei lá, de 1%, sabe, se é 1% do valor do apartamento, é 3 mil reais. Não é sempre que eu estou dando aqui, é muito grande. Então, para detalhes desses descontos e tal, eu convido vocês a olharem as aulas. Na aula 3, a gente fala sobre isso. E hoje pela noite, a gente vai liberar todos os detalhes do projeto. Nome da incorporadora, nome do projeto, endereço exato, e vamos navegar sobre esse mundo. Quisiera também adicionar outra coisa. Essa é a questão da entrada, mas a entrada não é a única barreira que a gente vai se encontrar, Vanessa. Tu vai se encontrar depois com uma outra barreira, que é a barreira do financiamento. E se você não planeja... Isso. Tem gente que é bem aquela coisa, né? Tem gente que vai dizer assim, tá, legal isso que tá falando, mas eu não posso porque eu não tenho financiamento. Eu não sei se eu consigo um financiamento também. De fato, o financiamento é uma barreira grande para muitos investidores. Talvez você não qualifica para um financiamento hoje, mas o apartamento não é entregue hoje. O apartamento é entregue em 3 anos mais. Portanto, na data de entrega, lá que você vai ter que tirar aquele financiamento. Uns meses antes, uns 6 meses antes, você vai ter que se preparar e já começar a gestionar aquele financiamento. Então, tem tempo mais do que suficiente para se preparar para aquele momento. Ah, mas e a renda? Talvez sua renda hoje não seja suficiente. Você tem 3 anos para conquistar que sua renda chegue naquele momento. Por exemplo, minha filha está com 26 anos. E ela, hoje em dia, está fazendo a prática profissional. Quando ela do quê? Ela vai ser médica? Ela vai ser médica? O que ela vai ser? Ela é chef, ela é cozinheira, chefe de cozinha. Isso, chefe de cozinha. E daí ela resolveu que com o marido dela, ela casou há pouco, eles vão montar um restaurante. De fato, eles já alugaram o restaurante, reformaram o restaurante e agora em março, não me lembro a data exata, eles vão abrir o restaurante. Daqui a data de entrega do projeto, onde quem investiu,
daqui a 2 anos, ela vai ter um historial da empresa suficientemente grande, histórico, no mínimo 2 anos, né, de impostos, de declaração anual de renda da empresa deles, para demonstrar que a empresa realmente consegue pagar o salário, aqui chamam vocês de prolabore, que o prolabore dela, basicamente os impostos dela, confirmam que ela consegue investir nesse projeto. Então, a gente calcula mais ou menos o valor do investimento baseado nos resultados que ela poderia chegar a ter. Então, ela não qualifica hoje, mas ela tem a chance de qualificar no futuro. A pergunta que vem a continuação é: ixi, Inácio, e o que acontece se tua filha não qualifica, não consegue qualificar? Lá no futuro. Era essa a sua pergunta, Vanessa? Ou outra? Também. Não é só essa sensação. Às vezes a pessoa tem a sensação de que ela tem que estar sentindo que está tudo certo para ela investir. Eu tenho que estar sentindo que está tudo ok para me investir. Essa sensação, ela não existe. Não existe. Eu estou pensando em fazer um bebê. Me casei, estou querendo fazer um bebê. Meu, essa sensação de falar assim, tá na hora, Vanessa. Não vai ter. Já sei que não vai ter. Não vai ter. Se quiser fazer, vai ter que fazer sem estar com essa sensação de, tá tudo certo agora, porque ela não vai existir. Então... porque não tem momento certo. Não tem. A gente sempre vai ficar com medo, né? Mas e se a sua filha não é qualificada lá na frente? Bom, se minha filha não é qualificada, no contrato, a gente verificou, a gente adicionou no contrato umas cláusulas de saída. Okay? E no caso do Brasil, as condições de saída são 3 que serão oferecidas esta noite. Número 1, você pode pagar a multa para a incorporadora. Não consegui, sinto muito, vou devolver o apartamento, aí você paga a multa. As multas são dolorosas. Opção número 2. Às vezes. 50%, às vezes você até fica devendo para a incorporadora. Opção número 2. Você contrata um corretor. Estou falando lá na frente, né? Na data de entrega. Você contrata um corretor, paga a comissão do corretor e o corretor procura um outro investidor que queira ficar e comprar seu apartamento. Se a valorização do apartamento fosse alta, que tem grande chance de ser assim, bom, pode até sobrar um pouquinho de dinheiro, você até fez um bom negócio. Mas o objetivo é recuperar a sua poupança, não é? Então, isso é uma possibilidade. Tem altas chances de isso acontecer, de você conseguir pagar, encontrar um outro investidor, conseguir pagar a comissão do corretor e ainda achar aquele investidor. Só que, claro, vai demorar um pouco porque o investidor, o novo investidor, vai ter que ter o dinheiro à vista e vai ter que qualificar para um financiamento imediatamente. Não vai ter aquela possibilidade de ter tempo para se preparar para o investimento. E, finalmente, mas não menos importante, a terceira opção é uma opção que nós oferecemos para os nossos investidores, ou que, no caso da oportunidade de investimento de hoje, estará presente, é a possibilidade de cessão de promessa sem multa, onde que você a gente não vai cobrar essa comissão de corretor, a gente procura o outro investidor, não cobramos comissão, só que a condição é que você venda no mesmo preço que você está comprando hoje. Ou seja... Não pode fazer negócio. Não pode fazer negócio. Quem vai fazer negócio é o próximo investidor. E a gente vai entregar para esse investidor um benefício. Talvez teremos que cobrar uma comissão para esse novo investidor, pelo fato de ter uma oportunidade muito boa para ele. De você, a gente não vai cobrar. Do próximo investidor, talvez sim. Ok? Mas aí você tem umas cláusulas de saída que permitem você sair de forma onerosa de um projeto que você tentou investir e não deu certo. Considerando o fato que quem está incumprindo o contrato não é a incorporadora, é você. Aí a seguinte pergunta que você vai fazer, Vanessa, e aí, agora vou investir meu dinheiro nessa incorporadora, e se a incorporadora não entregar o projeto, se atrasar? Bom, se a incorporadora não entregar o projeto, é importante que você saiba que no projeto de hoje pela noite,
tem patrimônio de afetação. Patrimônio de afetação, não sei se você quer explicar, você explica melhor que eu o que é patrimônio de afetação. Patrimônio de afetação é um recurso tributário que algumas incorporadoras conseguem fazer uso, não são todas, porque elas têm que estar impecáveis. Elas conseguem fazer usar esse recurso do patrimônio de afetação, elas deixam de pagar, elas conseguem ficar isentas de alguns impostos, e aí, por isso elas usam, mas aí a condição é todo o dinheiro do investidor fica separado da conta do dono da incorporadora. O dono da incorporadora não pode mexer nesse dinheiro, a não ser que seja para uso, né, para construção do empreendimento em si. Ou seja, ele só vai ver a cor desse dinheiro, do lucro desse empreendimento, se ele entregar o empreendimento. Se não, não. E quando tem o patrimônio de afetação, se acontecer alguma coisa, sei lá, a incorporadora quebrou, outra incorporadora pode assumir a construção desse empreendimento e aí você tem uma garantia de que o seu dinheiro está sendo destinado justamente só para a construção desse empreendimento. Então, não é só você que fica de olho, o governo fica de olho, porque ele vai ser isento de alguns impostos para poder fazer do jeito que eles querem que faça com o dinheiro. Então, esse dinheiro fica separado dos bens da incorporadora, do dono da incorporadora, ele não pode mexer nesse dinheiro, é só para o uso, tipo, eu não posso pegar esse dinheiro, eu vou pegar esse dinheiro aqui, vou construir aquele empreendimento lá, a hora que estiver vendendo de lá, eu pego o dinheiro e jogo aqui, não dá para fazer esses bola e gato, não. Ali é um sistema mais rígido. Então, particularmente, eu prefiro quando tem a incorporadora tem o patrimônio de afetação, é uma segurança a mais. E neste caso aqui, ainda é assegurado desse empreendimento, ainda tem a segurança pela Caixa. A Caixa garante a entrega do empreendimento. Isso, então, é criada uma conta corrente do empreendimento, os dinheiros entram nessa conta corrente e ele não pode tirar a autoridade do projeto até o projeto não ser liberado pelo governo, e aí basicamente a autoridade do projeto, a incorporadora só pode tirar depois de que efetivamente entregou todo o projeto completo. Então, o patrimônio de afetação é uma garantia para nossos investidores que o projeto sim será entregue e garantido pela Caixa, nesse caso, ainda melhor. Com isso falado, a outra pergunta que eu fiz é, mas o que acontece se a incorporadora quebra ou não entrega o projeto? E o que acontece se... Eu fiz outra pergunta e agora esqueci. Que normalmente o pessoal fala... Bom, pergunta... Se atrasar. Lembrei, se atrasar. E o que acontece se atrasar? Atrasa a entrega. Atrasa a entrega. Bom, no caso nosso, como investidores, se um projeto se atrasar, não é uma coisa boa, ou inclusive até pode virar uma coisa boa, que atrase. Lembra no início que eu falei que o desafio, a barreira de entrada dos investimentos era o tempo até a entrega? Bom, se atrasa o projeto, você tem mais tempo para pagar mais entrada. Daí talvez você consiga chegar no financiamento não com 20% de entrada, 25%, talvez você consiga chegar com 30%, 35%. Quanto mais entrada você consiga dar, mais fácil fica o financiamento. Daqui a pouco, a minha recomendação é você se preparar para o pior, esperar o melhor. O que significa isso? Você se prepara para um 30%, um 40% de entrada, lá na frente o financiamento que é otorgado para você é de 80%. Mesmo assim, ele já se paga sozinho. Então, beleza. Você está sobrando 10%, 15% da entrada, né? Esse 10%, 15% você pode utilizar para o próximo projeto. O que você não quer enfrentar é se preparar com um 10% de entrada, conseguir um financiamento do 70% e você tem que pagar 20% de entrada em meses. E você perder seu dinheiro e não conseguir fazer uma relocação. É por isso que hoje para a noite a gente vai incentivar o pago do 30% de entrada. E não só 20%. E vamos procurar dar prioridade para investidores que tenham capacidade de pagamento mensual para chegar com 30% de entrada lá na frente. Por quê? Porque isso garanta que o financiamento seja mais garantido, tem mais chances de ser aprovado com um financiamento só de 70% e não de 80% e 90%. Isso sem falar que isso garante também, ou ajuda a garantir que o aluguel seja maior ou igual do que o financiamento.
as expectativas de as taxas Selic e as taxas de juros para financiamentos daqui ao 2024, especialmente 2025, que é a data que será entregue esse projeto, são bem mais baixas, a expectativa é que sejam mais baixas do que hoje. Portanto, se a gente conseguir calcular que hoje, com as taxas de hoje, com o aluguel de hoje, se paga sozinho, a possibilidade de que o aluguel seja mais alto daqui a 3 anos e as taxas sejam mais baixas no futuro é muito mais alta, tá? Então, é esse tipo de cálculo ou de planejamento que nós fazemos aqui para que você consiga investir de forma financeiramente responsável e não leve seu financiamento no limite. Então, se atrasar, não é tão grave, porque dá chance para você pagar mais entrada. Pode falar. E como a gente não mora ali... ontem... Mora ali não tem problema, né? O problema de atrasar a data de entrega é quando você mora, você está querendo morar, você está de aluguel e está querendo trocar aluguel e aí dá problema. Tem gente que vai morar com os pais por 2 anos até o apartamento ser entregue e aí demora, atrasa um ano. Aí você tem um problema grave. Mas se você está de boa, se atrasar, eu e minhas Corrales não tenho problema nenhum se atrasa. De fato, bem pelo contrário, até fico, não sei se a palavra certa é feliz, porque eu já tomei o velhinho, né? Estou com 47 anos, então para mim o tempo já é complicado. Se eu fosse mais jovem, estaria pedindo para atrasar. Pedindo para atrasar, porque daí você precisa de menos financiamento e tá tudo bem, porque o negócio agora é conseguir menos financiamento. Isso. Quando a gente é mais velho, tem uma dificuldade para conseguir financiamento há 30 anos. Daí, quando você tira financiamentos de 20, 25 anos, fica mais difícil que a parcela fique mais baixa. Então, portanto, fica mais difícil que se pague sozinho, entendeu? Agora, é muito ruim se a parcela do financiamento fica por cima do aluguel. Olha, não é tão grave. Não se paga 100% sozinho, você paga 80% sozinho, você paga 70% sozinho. Tá bom, tá tranquilo. O aluguel começa a aumentar e a parcela do financiamento decrescer, porque eu gosto de parcelas decrescentes. Então, mesmo ficando em contra no primeiro período, ele é mais rápido do que devagar, vai compensando uma coisa com outra. Ok? Agora, Inácio, isso tudo que você está falando é muito lindo, muito legal, concordo com tudo. Só que ontem eu recebi uma pergunta assim lá no Stories, que era, tá, mas como que eu garanto que eu não vou perder meu dinheiro? No final das contas, fica essa dúvida. E eu não sei como é que você responderia isso. Fica até curiosa. Como que eu garanto que que eu você não não vou vai perder... Que não vou perder dinheiro. Não vai perder dinheiro. Uma coisa eu posso garantir: se você pega seu dinheiro, aqui vamos supor que tem um farro de dinheiro assim, ó, aqui ó, um monte de dinheiro. Vou deixar aqui em cima do escritório aqui. O seu dinheiro daqui a 2 anos, esse você está perdendo dinheiro. Mesmo se você vem daqui a 2 anos e pegar esse mesmo dinheiro e sair para a rua com ele. Dito de outra forma, o dinheiro que está na tua conta corrente, eu te garanto que você está perdendo dinheiro. Por quê? Porque tem um fenômeno chamado inflação no mercado. Que com esse dinheiro você compra X coisas hoje. Amanhã, X menos 1. Depois da manhã, X menos algo. Ou seja, tem um percentual de dinheiro que você vai perdendo. A gente tem que navegar no mercado inflacionário. Portanto, no mínimo dos mínimos dos mínimos dos mínimos, você deveria exigir do seu dinheiro se manter, compensar o efeito inflacionário. Como você pode fazer isso? Um dos jeitos de fazer isso é botar seu dinheiro em investimentos imobiliários, que eles geralmente aumentam de acordo com o efeito inflacionário. Ou seja, a inflação teve 10%, geralmente aumenta 10% mais o efeito de valorização do imóvel. O imóvel é um dos poucos ativos que aumentam de valor. Carro diminui de valor. Computadora diminui de valor. Telefone perde, se desvaloriza, se deprecia, falam os contadores, se deprecia. Esse microfone se deprecia. Esse fonezinho de aqui deprecia. Essa roupa deprecia. Esse menino gostoso aqui deprecia também. Vai perdendo valor no tempo. Ai, Deus me livre. Deus nos ajude. Imobiliário, não.
Então, como que eu Investimento posso imobiliário. garantir que você não vai perder dinheiro? Posso garantir duas coisas. Que você vai ter que pagar impostos e que você vai morrer. O resto é risco. O Posso resto é diminuir risco. o resto é risco. Bem, Posso diminuir o risco para você, mas garantir não posso. E aí você vai ter que decidir até que ponto vou arriscar. Agora, vamos analisar, Inácio. tá? Que alternativas eu tenho para investir meu dinheiro? Eu posso deixar ele na conta corrente. Está perdendo dinheiro, não está ganhando. Portanto, está fazendo um investimento negativo, está perdendo mesmo. Até Mas poupança. se eu... Olha, poupança, tá bom, tá? Se a poupança fosse compensar como mínimo a inflação, você está dando elas por elas. Elas por elas. Não está ganhando dinheiro, mas não está perdendo. Então, parabéns. Pelo menos você não perdeu. Mas podemos investir em criptomoedas. Ixi, veja, Maria, podemos ir no cassino também. Botar $10.000 ali e trazer $1 milhão. Vou nas Vegas, pago passagem, hotel, invisto $10.000 e posso voltar com $1 milhão para o Brasil. Parabéns. Pode. Mas Pode. Tem a possibilidade disso acontecer? Possibilidade tem. A probabilidade tem o possível e o provável. É possível? É possível. É provável? Olha, a probabilidade é muito baixa, vamos combinar. Só se você fosse um cara que sabe ler cartas, contar cartas, e fosse muito bom de poker, mesmo assim tem um risco altíssimo. Tá? Mas esse é um bom exemplo. Você melhora as suas probabilidades quando você tem informação, não é? Você é bom de cartas, você é bom de poker, vamos supor que você seja campeão de poker do Brasil. Aí você vai na competência de poker nos Estados Unidos, nas Vegas, talvez você volta com um prêmio de $1 milhão. Pode acontecer. Aí as suas chances aumentam muito. Comparativamente comigo, que não sei nada, não sei nem como jogar esse jogo. Então, é risco controlado. E o investimento imobiliário, a graça... O investimento imobiliário é muito nobre, porque é muito simples. Cara, você paga a entrada, tira o financiamento e vende o apartamento daqui a 6, 8, 10 anos. Você comprou em 300 mil, vendeu em 600 mil, você não pagou 300 mil, você pagou sua entrada, que a entrada, vamos supor que seja 20%, seriam 120 mil. Não seria 20%. 300 mil, 10% seria 30 mil, 60, 90 mil reais. Você paga 90 mil reais, seria 30%. E depois de 10 anos, você não deve para o banco 90 mil reais, você deve para o banco, sei lá, 60 mil reais. E você deve 60 mil e você tem um apartamento de 600 mil. Você tem praticamente 500 mil reais de patrimônio. Vamos tirar comissão do vendedor aí. Tadinho dos corretores. Tem que ganhar também um pouquinho. Então, sobra para você 500 mil. Você quintuplicou seu patrimônio em, vamos botar, 10 anos. É muita grana, meu. É muito dinheiro. E qual que é o risco? Olha, risco da incorporadora quebrar, patrimônio de afetação. Risco do Brasil quebrar. Bom, se o Brasil quebrar, e quanto mais valoriza os imóveis, é porque ninguém mais quer investir em ações, todo mundo está procurando investir em imóveis. Na pandemia, quando que se valorizou mais os imóveis? Quando estava o mundo se acabando, tem guerra, tem pandemia, os imóveis é o que mais se valorizou. todo mundo De tira o fato, dinheiro das ações, porque é muito volátil. muito volátil e vai para um negócio que seja menos volátil. As coisas ruins do investimento imobiliário é que é um investimento de longo prazo. Não é para amanhã. É um conta-gota. É igual que o polimento de uma roca com água. É pouquinho a pouquinho, aos poucos. Se você deixa uma roca por Roca anos no rocha. rio, uma rocha assim, toda pontiaguda, com pontes por todo que canto, deixa no rio. Deixa por 10 anos. O que acontece com a roca? Ela fica polida, não é? Não é é a força da água, é a força da gotas. Então, é sem pressa, sem pausa. Esse é um contra do investimento imobiliário. É devagar. É um projeto de longo prazo. Por isso que eu, que sou velho,
já estou todo com o cabelo branco aqui, que o tempo já é minha contra. Esse que o meu maior problema é esse. O tempo ele vai passar de qualquer jeito. De qualquer jeito ele vai passar. Do momento que você tem ativos imobiliários, esse tempo você está usando, entre aspas, a seu favor. Quanto antes você começar, melhor. Porque tempo é o seu maior amigo nos investimentos imobiliários. Quando eu quebrei, e falando de segurança, você me fala, mas quem me garanta que não vou perder dinheiro? Não posso garantir, mas posso te garantir que se dá merda do outro lado, do seu negócio principal, que foi o meu caso, o que vai te salvar são os seus empreendimentos imobiliários. Se você ficar doente, se você morrer, quem vai te salvar a tua família é o empreendimento imobiliário, o seu projeto imobiliário. Projetos imobiliários. Tamara, que seja projetos. Quanto mais projetos você tenha, são esses projetos que vão salvar a sua família. Vão salvar você. Foi o que aconteceu comigo. Quebrei 2016, final de 2016, início de 2017, dezembro, declarei quebra. Me declarei em insolvência. Isso é uma quebra. Basicamente, não conseguia mais pagar meus compromissos de curto prazo. O que me salvou foi um apartamento. Se você está com medo, o apartamento é a sua solução. Era isso, Vanessa. Não sei se tem comentários, saludos. Não. O pessoal está quietinho hoje e tem o Bruno Souza que falou, vamos com tudo. Eba! O Ivo fala boa tarde. No Instagram, a galera tá só observando. Só está olhando o que é que eles... A Nariema tá aplaudindo assim, obrigado. E... Sabe que essa parada de qual é a garantia que você tem? Lembrei de quando eu saí de casa com 17 anos. Eu falei, pai, eu vou ir... Morava num sítio, eu falei, pai, eu vou embora. Eu vou embora para a cidade, porque aqui não tem nada para mim. Se eu quisesse ficar lá, eu ia ter que ficar trabalhando na roça. E aí lá tinha... Meu trabalho, eu trabalhei como... ajudava meu pai ele faz a lavoura de fumo de corda até hoje, lá no sítio. De quê? Fumo de corda? Fumo de corda. Fumo, sabe, cigarro de palha? Aham, sim. Pica o tabaco, coloca dentro da palha, tipo artesanal, cigarro artesanal. Uau. Uhum. E aí eu falei para ele, pai, eu vou embora, não quero mais ficar aqui. Eu lá ajudava ele a fazer isso daí, costurava vassoura de palha, sabe? Eu falei, pai, não quero mais. E ele falou, pode ir, só tem um detalhe. O pai não vai conseguir te ajudar com nada. Pai, não dá para ajudar você, se quiser ir, vá. E aí tem uma parada, tipo, não pode fazer que minha prima, não sei das quantas, que voltou depois. Tá bom, esquenta não, vai dar certo. Ai. Aí vai eu sair do Falando sítio. de coragem, né? Vá. Aí eu falo, que garantia que eu tinha nessa vida? Que ia dar certo alguma coisa por aqui. Que garantia ia ter? Nenhuma. Tinha tudo, pior, né? Tinha tudo para dar errado. Tinha tudo, absolutamente tudo para dar errado. Aí eu falo assim, pô, hoje eu olho para trás e falo assim, caramba, do buraco que eu saí, eu construí um castelo. O que eu tenho hoje, para muita gente é pouco. O meu castelo. Para muita gente é pouco, para muita gente é muito, mas para mim é um castelo. E eu falo, eu tenho muita gratidão por mim, naquela idade, lá atrás, ter tido a coragem de falar, eu vou. E vai dar certo. Eu acho que a fé de que as coisas podem ser diferentes é um princípio que quem a perde, perde tudo. Se você perder a fé de que as coisas vão melhorar, de que vai dar certo, de que você vai conseguir, você perdeu tudo. Não te sobra mais nada, porque eu acho que esse é o motor que nunca desliga, que faz a gente querer ir para cima. E hoje eu falo, hoje construir uma empresa
que fatura mais de 2 milhões com venda de curso por ano e tal. Gente, isso não estava escrito em lugar nenhum que ia dar certo. Só estava aqui, ó. Estava na minha cabeça. Eu nunca duvidei que isso ia acontecer. Nunca. E porque eu não duvidava, eu ia com medo. E eu dava um passo. E eu precisava, não, vamos começar mais um projeto. O projeto não deu certo, vamos para outro. E vamos. E qual é a garantia? Nenhuma. A garantia é a minha fé. Aí a minha coragem, a garantia é a minha cabeça. Se eu não cuido disso, eu não construo nada. Absolutamente nada. Então, se você quer uma garantia, se eu faço, e se eu sair de casa e eu não conseguir, eu tiver que voltar, eu estaria lá até hoje. Hoje é meu aniversário, estou fazendo 37 anos. Parabéns para você nessa data Parabéns, querida. Muitas felicidades. Pô, faz tanto tempo que isso aconteceu, mas quando eu conto isso, o coração acelera, parece que foi ontem. Então, assim, não vai passar. Isso nunca vai te abandonar. Mas isso aqui é sinal de que você está fazendo uma coisa muito grande. Algo muito importante. Se o coração não bater forte, suspeite. Você está se sabotando a ficar no sítio. Se sabotando a ficar no buraco. Se sabotando a ter o mesmo resultado de sempre. Repare, não ande no piloto automático. Olhe para si e perceba. Seu coração está batendo mais forte? Parabéns. Você está sonhando algo maior do que você é hoje. E isso vai te impulsionar a conseguir. E eu quero pessoas assim perto de mim. Pessoas com coragem para fazer o que tem que ser feito são bem-vindas na nossa comunidade. Eu quero me rodear, estou criando um ecossistema onde eu me rodeio de pessoas com coragem para fazer o que tem que ser feito, com coragem para ir com medo mesmo, porque elas têm, sabe o quê? Fé de que as coisas vão dar certo. Não estou falando de religião, estou falando de fé em você mesmo, tá? Então aqui é um lugar onde só precisamos de pessoas desse jeito. Queremos levantar um exército de pessoas que vão provar para outras pessoas que estar numa situação X ou Y hoje não me define. Eu não sou a mesma pessoa que saiu do sítio há quantos anos atrás? 17, 27, 37, 20 anos atrás. Não sou. Eu saí de lá com uma fé no coração de que eu ia fazer algo diferente. E eu fiz. E do mesmo jeito que eu não perdi minha fé de que daqui 10 anos eu vou ter uma história maravilhosa para contar comigo e com quem estiver perto de mim. Se você é este gladiador que vai estar nessa batalha de frente com a gente, seja bem-vindo. A gente está precisando de gente que tenha coragem de mudar sua própria história. Ok? Seja hoje às 19 horas, nós temos um encontro marcado. Vá, pelo bem da sua consciência. Clica naquele link do comentário que a gente colocou, que eu coloquei ali, e defina um lembrete, não para o bem da comunidade, mas para o seu bem, para que você comece a ver aquilo que os seus olhos jamais imaginou que seria possível para você. Ok? Eu espero vocês lá. Inácio, gratidão por tua presença. Pessoal do Instagram, aquele beijo. Estamos juntos. Juntos somos mais fortes e a gente vai conquistar tudo que a gente quiser. Porque uma mão lava a outra e todos nós, de mãos dadas, tenho certeza que a gente vai ter mais poder de negociação, mais oportunidade, mais história para contar. História para contar. Logo, logo, já tem data marcada, vocês vão conhecer a história dos primeiros investidores que vão conversar com a gente aqui. Histórias incríveis de pessoas que, sim, querem mudar de vida e estão fazendo por merecer. Amo vocês. Beijo. A gente se vê à noite, às 19 horas. Parabéns, Vanessa, pelo seu aniversário e muito obrigado por nos inspirar tanto. Abraço. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.